Você tem enfrentado tempestade em sua vida? Já perguntou por que as tempestades vêm à nossa vida? É sobre este assunto que eu quero conversar com você, à luz de Mateus 14, 22 a 26. Vamos ouvir a leitura deste texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. A Bíblia diz que o contexto desta passagem de Mateus 14, 22 a 33, é que Jesus e os discípulos tinham acabado de receber uma trágica notícia do assassinato de João Batista, por ordem de um rei bêbado, por sugestão de uma mulher adúltera e de um adolescente inconsequente. Além desta notícia, a agenda de Jesus e dos seus discípulos estava tão congestionada que eles não tinham tempo para comer. Então Jesus tem a decisão de sair de férias com seus discípulos para um lugar deserto, para descansarem. Quando chegam lá, as multidões já haviam antecipado a Jesus e aos seus discípulos, e quando Jesus olha aquela multidão, ou multidões, como diz o texto, ele se compadeceu daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus passou a alimentar aquelas multidões com a receita de 5 pães e 2 peixinhos, com um grande milagre da multiplicação. Em face disto, o texto paralelo de João 6 diz que as multidões buscaram fazer de Jesus rei, um Messias político, que pudesse atender às demandas e necessidades imediatas. E Jesus, evitando que os discípulos entrassem nessa agenda de distorção doutrinária teológica, compele os discípulos a entrar no barco e a passar para o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, despediria as multidões. Despedidas as multidões, Jesus subiu para o monte, sozinho, para orar. E lá do monte, diz o evangelista Marcos, que Jesus vê os discípulos em dificuldade. E então, na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre o mar. E ao verem Jesus andando sobre o mar, gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, ficaram apavorados. E Jesus disse: "Sou eu. Tende bom ânimo. Não temais." Pedro disse: "Mas se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Pode vir, Pedro." Pedro saltou do barco e começou a andar sobre o mar. Quando de repente ele repara na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E Jesus prontamente estendeu-lhe a mão, o tirou das gargantas da morte e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Ambos subiram para o barco, cessou a tempestade e eles chegaram ao seu porto desejado. Este episódio enseja-nos algumas lições que passo a descrever. Em primeiro lugar, Jesus nos empurra às vezes para o miolo da tempestade, porque as grandes lições da vida nós não as aprendemos em dias de festa, mas nas procelas e tempestades da vida. Muitas vezes Jesus nos tira de um cenário aparentemente seguro, mas tentador, e nos leva para uma situação de circunstâncias convulsivas, para nós termos experiências mais profundas com Ele. Segundo lugar, quando nós estamos na nossa maior aflição,
Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, sabe onde estamos, sabe o que estamos passando e Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote. As nossas angústias não estão fora do seu olhar, da sua atenção, do seu cuidado. A terceira coisa que eu destaco é que as tempestades, elas são inevitáveis, às vezes imprevisíveis, muitas vezes inadministráveis, porém não sem propósito. Elas são pedagógicas, porque é na tempestade que Deus tantas vezes faz o seu caminho de acesso ao nosso coração. Então, preciso lhe afirmar que Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa angústia. Ele não nos decepciona. Às vezes, Ele vem na quarta vigília da noite. O judeu dividia a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Note que aquele mar poderia tranquilamente, porque está falando da parte norte do lago, não é norte-sul, mas de leste a oeste, com 1 hora, no máximo. Eles saíram, estava de dia ainda, e era 3 horas da madrugada, o barco rodopiava sob o açoite implacável das ondas revoltas.